E aí, pessoal, como é que vão vocês? Então, hoje eu não estou podendo estar aí com vocês, porque por conta dessa crise aí da gasolina e tudo mais, sabe como é que é, né? A Banguela vai ter que ficar aposentada em casa. Então, hoje vou passar essa videoaula aqui para vocês e vou passar também um conteúdo escrito, né, que eu fiz à mão agora há pouco, e também uma lista de exercícios para vocês fazerem. Então, a ideia é passar esse vídeo com um pouco do conteúdo que eu explicaria na aula de hoje e depois para vocês complementarem em casa, estudando e agora na aula também fazendo os exercícios, tá legal? Então, beleza. Basicamente a ideia da aula de hoje era dar continuidade ao nosso conteúdo das aulas passadas. Então, nas aulas passadas nós vimos movimento de lançamentos bidimensionais, certo? Nós vimos lançamento oblíquo, lançamento horizontal, basicamente. Então, a ideia desses movimentos era mostrar que a velocidade, por exemplo, ela era um vetor. Então, nesse caso, a gente viu que a velocidade tinha uma componente horizontal e uma componente vertical, e que essas duas componentes elas se comportavam separadamente. Então, nós vimos lá que a gente podia separar o movimento em x e y. Lá no lançamento oblíquo, por exemplo, a gente separou em x e y e pegamos lá o seno e o cosseno, não sei se vocês lembram, para calcular lá a altura máxima, essas coisas. Então, a ideia era justamente continuar por esse caminho, mas agora falar um pouco mais sobre a aceleração. E aí, de repente, começar a falar um pouco também sobre o movimento circular. Então, antes de falar sobre isso, né, a ideia. Vamos voltar um pouquinho para a ideia da velocidade como um vetor, que a gente vai perceber uma coisa um pouco diferente. Vocês vão ver na figura que eu vou colocar, que é basicamente o seguinte: o que é o vetor velocidade, né? O vetor velocidade dá ou deveria dar a ideia de para onde que você está indo, certo? Você tem um objeto lá qualquer, o lugar para onde esse objeto está indo, ele é indicado pelo vetor velocidade, que tem lá seu tamanho, sua direção e seu sentido. Mas veja, ao longo de uma trajetória que esse objeto pode percorrer, o lugar para onde ele está indo muda constantemente. Então, vocês podem ver aí na figura que se no começo eu tenho uma velocidade que aponta nessa direção, no final vou ter uma velocidade que aponta numa outra direção completamente diferente. Isso mesmo que esse meu vetor velocidade ele tem o mesmo tamanho, digamos que eu tenho lá 10 metros por segundo, eu estou mantendo 10 metros por segundo o tempo inteiro. Então, qual é a ideia? Aqui a gente pensar no seguinte: mesmo que eu não tenha uma mudança no tamanho do meu vetor velocidade, eu vou ter uma mudança na direção dele, pelo menos. E com isso, como se trata de um vetor, se ele mudar a direção, ele está mudando completamente. Então você deve imaginar, bem, se eu tenho uma velocidade que está mudando, então eu devo ter, nesse caso, uma aceleração que é responsável por essa mudança. E é sobre essa aceleração que a gente vai falar. Tá legal? Então, de maneira geral, a gente vai dividir esse discurso da aceleração em duas partes. Isso é, a gente vai determinar a aceleração novamente como duas componentes, assim como a gente fez com a velocidade anteriormente. Só que agora não vai ser horizontal e vertical. A gente vai ser um pouquinho mais delicado do que isso. Eu pretendo mostrar para vocês já já. Então, a ideia é basicamente o seguinte, tá? Eu vou colocar aí uma figura também. Então, a ideia é, imagina que você tem lá uma trajetória e você tem a sua velocidade num determinado ponto. Então, primeiro a gente vai querer falar sobre qual é a direção dessa velocidade. Como que eu descubro a direção dessa velocidade dada a orientação da minha trajetória? Tá legal? Então, como que a gente vai fazer isso? Como que eu pego um ponto numa trajetória e descubro para onde que aponta, qual é a direção ali para qual eu estou indo? Então, basicamente, se vocês olharem para a figura, essa ideia ela é dada pela direção da reta tangente. Então, se você tem um ponto qualquer numa trajetória, a reta tangente a esse ponto ela indica para qual direção que esse objeto está indo quando ele passa por esse ponto.
E essa direção é aquela que guarda o nosso vetor velocidade. Então eu quero que vocês guardem que a velocidade ela é sempre tangente à trajetória no ponto onde o objeto estiver. É legal? E aí, agora a gente vai. Eu quero que vocês levem em conta o seguinte: como eu tinha falado antes, né? Como essa trajetória ela vai mudando de direção, né? Essa reta tangente ela também vai mudando, ela também vai variando e, como consequência, esse meu vetor velocidade está mudando. E agora eu vou usar esses mesmos parâmetros, né? Eu digo, comparando com a direção da trajetória e com a reta tangente, para poder determinar para onde que aponta a minha aceleração, em princípio. Então eu vou dizer para você, ó, a aceleração é um vetor, em princípio ela pode apontar para qualquer lugar, ela pode ter qualquer tamanho, e falando assim, não vale muito a pena falar dela, porque, bem, eu não vou conseguir descobrir muita coisa. Mas se a gente separa em componentes, a gente consegue chegar um pouco mais longe do que isso, que eu vou tentar mostrar para vocês. Então agora a gente vai pensar no seguinte, eu vou pegar uma aceleração lá em metros por segundo ao quadrado, e aceleração vetor, e ela aponta numa direção qualquer, tá legal? Dessa componente da aceleração eu vou pensar, olha, essa aceleração ela está mudando o vetor velocidade. E com isso eu vou pensar que ela está mudando duas coisas esse vetor. Ela está mudando o tamanho, o módulo dele, e está mudando a direção também. Então, e se eu pudesse agora separar, né? Eu tenho uma componente da aceleração que está mudando o tamanho do vetor, o módulo dele, está mudando ela de 10 metros por segundo para 50 metros por segundo. E eu tenho uma outra componente que ela é responsável pela mudança da direção. Se eu conseguir separar isso, aí talvez eu consiga analisar um pouco mais profundamente a questão da aceleração nesse movimento curvilíneo, tá legal? Então, vamos partir desse princípio, vamos tentar por esse caminho, tá? Então, veja bem, uma dessas coisas que eu falei, uma componente da aceleração que muda só o tamanho da velocidade, a gente já experimentou em outros movimentos lá na cinemática escalar, por exemplo. Então, nós vimos lá que, por exemplo, numa queda livre, eu tenho um objeto que está caindo sobre a aceleração da gravidade. Para onde que aponta a aceleração da gravidade? Bem, ela aponta para baixo. E o objeto está caindo para baixo. Como consequência, ele ganha aceleração para baixo. Não é de se esperar que, por conta de uma aceleração para baixo, ele comece a ir para o lado e flutuando por aí. Tá legal? Então a ideia é que se você tem uma componente da sua aceleração, se você tem uma aceleração que ela é paralela ao seu vetor velocidade, então essa componente que é paralela, ela vai mudar só o tamanho desse vetor. Então, por exemplo, sendo uma queda livre, ela é paralela e é no mesmo sentido da velocidade. Então ela vai aumentando o módulo dessa velocidade. E se ela é, por exemplo, no caso do lançamento vertical, você lança para cima e a aceleração é para baixo, né? Nesse caso, eu tenho uma velocidade que ela vai diminuindo com o tempo. Conforme o objeto sobe, né, essa velocidade ela vai diminuindo de tamanho. Mas em ambos os casos eu tenho uma relação aqui que é a seguinte, que se essa aceleração ela é paralela à minha velocidade, isso quer dizer que a única quantidade a ser alterada ali é o tamanho desse vetor velocidade. Tá legal? Agora, semelhantemente, vocês podem pensar, bem, se eu tenho uma coisa que é paralela e com isso ela muda apenas o módulo, apenas o tamanho, o que será que é aquilo que muda apenas a direção? Então eu penso, se eu quero uma coisa que vai mudar apenas a direção, essa coisa ela não deve ter nenhuma componente. Que foi mal, galera, eu tô com o nariz entupido aqui. Então, ela não deve ter nenhuma componente que é paralela ao vetor velocidade. Nesse caso, qual é a única direção que não tem nenhuma componente paralela ao vetor velocidade? Ora, é a componente perpendicular, é a direção perpendicular ao vetor velocidade. Então, se a gente está querendo olhar para uma direção para a aceleração na qual o tamanho da velocidade não será alterado e apenas a direção, a gente está falando da direção perpendicular. Então significa que eu tenho um vetor velocidade e na direção perpendicular a ele, se surgir uma aceleração, esse vetor velocidade ele vai mudando de direção, vai mudando a orientação da minha trajetória. Então, como eu estava dizendo, a ideia agora era a gente identificar qual que era essa componente da aceleração que era responsável lá
apenas pela mudança na direção da velocidade. E como a gente acabou de concluir, essa componente é a componente que é perpendicular à velocidade, tá legal? Então a gente acabou de separar a aceleração em duas componentes, né? Uma que é na mesma direção da velocidade, que ela é paralela à velocidade, e a outra que é perpendicular. A que é paralela, ela muda apenas o tamanho da velocidade, e a que é perpendicular, ela muda a direção da velocidade e apenas a direção. A essa primeira componente, que muda apenas o tamanho da velocidade, a gente dá o nome de aceleração tangencial. E a essa segunda componente, que muda a direção, a gente dá o nome de aceleração centrípeta. Tá legal? Então, essa é uma parte importante a gente identificar que eu tenho duas componentes distintas da aceleração que são responsáveis por duas coisas completamente diferentes. Em particular, é interessante quando a gente olha como que esses vetores se comportam no movimento circular. Então, só para introduzir o conceito de movimento circular para vocês, é muito simples, né? O movimento circular é aquele cuja trajetória está confinada a um círculo, a uma circunferência. Beleza. Só que, nesse caso, qual que é a graça aqui? Primeiro, bem, tem diversos motivos para a gente estudar o movimento circular, mas um deles é que, como você tem esse confinamento espacial, né? Você tem um objeto que está delimitado, que está numa região delimitada por aquela circunferência, você não precisa de tantas variáveis para resolver seu problema. Você não precisa saber a posição a todo momento, a velocidade a todo momento, porque todas essas coisas elas estão correlacionadas pelo fato desse objeto estar numa trajetória circular com um determinado raio. A gente vai falar disso ainda na próxima aula, mas a ideia dessa aula de hoje era que nós prestássemos atenção no vetor velocidade e no vetor aceleração no movimento circular. Então, a primeira coisa é o vetor velocidade, né? Eu disse para vocês, né, só um minutinho aqui, tem o microfone tá caindo aqui. Vamos ver. Deixar ele pendurado aqui mesmo. Então, como eu estava dizendo, a ideia é que o primeiro vetor velocidade, né? Eu tenho o vetor velocidade que ele está mudando ao longo dessa trajetória o tempo inteiro. E por que eu estou dizendo que ele está mudando o tempo inteiro, né? Porque a reta tangente à minha trajetória, ela está variando em cada momento, como está mostrando a figura que eu coloquei aí. Tá legal? Então, veja bem, nesse caso, mesmo que eu tenha um vetor velocidade que ele tem o mesmo tamanho em todo momento, e a gente aprendeu que para mudar esse tamanho eu necessito de uma componente de aceleração que ela é paralela ao vetor velocidade, ou seja, que é tangente à trajetória, por isso que o nome de aceleração tangencial, tá legal? Então, mesmo na ausência dessa variação, a gente tem uma mudança no vetor velocidade, o que caracteriza a aceleração centrípeta, tá legal? Que é aquela responsável pela mudança na direção, justamente. Então, a ideia era mostrar para vocês que no movimento circular, mesmo que eu tenha uma velocidade constante em módulo, eu ainda assim tenho uma aceleração que é responsável pela mudança dessa direção. Tá legal? Isso é meio que uma manifestação física do caráter vetorial da velocidade. Por que eu digo uma manifestação física, né? Porque essa aceleração, como vocês devem ter visto lá no nono ano, ela requer a presença de uma força, por exemplo, para que ela exista, não é? E nesse caso, então, tem que ter uma força para poder gerar a aceleração centrípeta. Eu tenho uma força centrípeta. E essa força é algo que a gente sente. Então, por exemplo, quando você faz uma marimba, não sei se já fizeram uma marimba na vida de vocês, mas quando você faz uma marimba, é basicamente você pegar uma pedra, né? Então você pega uma pedrinha, amarra uma corda nela, segura na outra ponta da corda e começa a girar. Então essa pedra vai fazer um movimento circular, mas esse movimento circular ele necessita, por conta da mudança na direção do vetor velocidade, ele necessita... O negócio tá dando ruim de novo aqui não. Tá. Ele necessita de uma aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta ela tem que ser exercida por uma força, tá legal? E você sente essa força na sua mão, beleza? Então, essa era a ideia da aula de hoje, mostrar essas coisas para vocês.
E só para finalizar, eu queria ressaltar a ideia de que é o seguinte, de maneira geral, a aceleração, o vetor aceleração completo, ele aponta numa direção qualquer, como eu tinha dito lá no começo, e além disso, ele tem um tamanho que é qualquer e isso não guarda nenhuma relação com a trajetória, por exemplo. Mas, mas tem uma coisa, uma vez que eu decomponho em aceleração tangencial e centrípeta, eu posso recuperar esse meu vetor completo, o meu vetor aceleração completão, fazendo a soma vetorial da tangencial com a centrípeta, tá legal? Então você tem o AT mais a CP que vai resultar no A, que é o A total. Isso meio que já foi cobrado no vestibular, então eu falei para vocês ficarem atentos. Isso vai estar numa listinha de exercícios que vocês vão ver já já. Tá bom, pessoal? Bem, então por hoje é só. Só queria que vocês prestassem atenção nessas coisas. Isso está muito melhor detalhado no texto que eu escrevi para vocês. E não deixem de fazer os exercícios aí, tá legal? E é isso. Até!